Tá. Vamos lá, gente, voltando. O artigo 20. Erro de tipo que a gente está estudando, vamos lá. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Então, a primeira coisa aí é que o artigo 20 já fala mais uma coisa que a gente já sabia, que é o quê? Os tipos culposos só podem ser punidos se eles estiverem previstos em lei. Então, nós temos lá, homicídio. Existe homicídio culposo? Existe. Então, tudo bem. Ah, dano. Existe dano culposo? Não. Então, a pessoa não é punida. É isso que vocês têm que entender. Se o crime é culposo e não existe a forma culposa, a pessoa não é punida. Isso a gente estudou na última aula. Ok. Vamos entender o que é esse erro de tipo. Primeiro erro de tipo, o erro sobre o elemento constitutivo, aquilo que constitui o tipo penal. E aqui, tipo penal, nós estamos falando da lei mesmo. Matar alguém. O que é o elemento constitutivo? Matar alguém. Então, quem mata um cachorro comete o crime? Esse, o de homicídio, não. Porque é matar alguém. Então, beleza. Então, o que a gente está estudando aqui, gente? Nós estamos estudando um erro de tipo essencial, que está na essência da lei, tá? É o desconhecimento de uma circunstância que pertence ao tipo legal. Lembra? Nós estamos falando de erro, quando a pessoa erra, tá? Gravem isso, erro. Erro de um tipo essencial. É um desconhecimento de uma circunstância que pertence ao tipo legal. Mas como assim, professor? Vamos lá. Nosso querido crime de furto, artigo 155. Subtrair para si ou para outra, então para você mesmo ou outra pessoa, coisa alheia móvel. Quando a Rita foi ao banheiro, deixou o celular dela, 1100, em cima da mesa, o exemplo que eu dei para vocês, voltou, pegou um celular 1100 e foi para casa, onde que ela errou no tipo penal do furto? Ela cometeu um furto? Não. Onde que ela errou no tipo penal do furto, gente? Alheia. Ela achou que a coisa era alheia ou ela achou que era dela? Entenderam onde está o erro de tipo aí? Ele está no elemento constitutivo. Para você cometer o furto, você precisa subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel. Ela subtraiu coisa alheia? Não. Na mente dela, ela estava pegando o celular que era dela. Não é uma coisa alheia, é dela. Ok? Então ela errou, é um erro de tipo essencial. E esse erro de tipo essencial, olha o que diz o artigo 20, do tipo legal de crime, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, nesse caso, esse exemplo a gente já está vendo, exclui o dolo. Por dolo a gente não vai poder punir. Mas podemos punir se o que ela cometeu pode ser punido por culpa. Tá? Nós ainda vamos chegar na punição. Vamos lá. Próximo exemplo. A gente falou isso, pegar o celular idêntico ao seu. O nosso querido artigo da bigamia, 235. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Vamos lá. A Rita está aqui no Brasil e tal. Aí a Rita conhece o Franz. Franz é um cara, eu não sei se a Rita é casada, Rita, pede desculpa seu marido se você for casado. A Rita conhece Franz, que é um alemão charmoso e tal, que está vindo para o Brasil. O Franz, ele só quer casar com a Rita para poder ficar no Brasil. Ele mal conhece ela, viu umas 2, 3 vezes. Ela até ficou meio apaixonada, mas ele nem sabe quem é direito. O que acontece? Eles falsificam os documentos da Rita e eles celebram um casamento falso. Não vamos pegar os crimes que estão cometendo, tá, gente? Só para vocês entenderem. E eles fazem um casamento falso da Rita com o Franz. Ok. Fizeram e a Rita nem tá sabendo, não assinou nada, não sabe de nada. Passado 2 anos, a Rita se apaixona, aí sim, pelo amor da sua vida, Clodoaldo, brasileiro mesmo, de Itabira, e ela se casa com Clodoaldo. Só que a Rita vai presa, gente, pelo crime de bigamia. Por quê? Porque ela é casada com o Franz. Contrair alguém sendo casado no novo casamento. Ela tinha um erro de tipo. Por quê? Ela, olha o que está escrito aí, eu coloquei em vermelho para vocês. Sendo casada. Ela sabia que ela era casada? Não. Então, se vocês olharem, por isso que agora a gente está falando o seguinte, vocês não podem, neste caso, a gente não pode ser extremamente legalista. Se você for olhar pelo tipo penal, ela cometeu tudo. Ela contraiu, sendo casado, um novo casamento, bigamia, tá aí, ó, cometeu crime. Mas não. Por que não, gente? Porque ela não sabia, ela tinha um erro do tipo. Um erro que a gente chama erro de tipo essencial. Ela desconhecia, tá lá em cima, desconhecimento de uma circunstância que pertence ao tipo legal. Então ela desconhecia o fato dela ser casada, tá? Porque ela foi enganada. No 155, ela desconhecia o fato daquilo ser uma coisa alheia. Ela achou que era dela, ok? Questão da OAB. Eu falei para vocês lá, a questão da OAB são as questões mais fáceis de todas. E esse é um exemplo.
João vai numa festa para maiores de 18 anos. Saindo da festa, ele encontra uma menina lá, né, Maria da vida, e ele encontra com ela, ele vai para casa e ele tem relação sexual com ela. Depois João vai preso porque Maria tem 13 anos. Opa! E aí, gente, é estupro de vulnerável, é presumido, né? Mesmo que a pessoa consentiu com sexo, a pessoa tiver menos de 14 anos, é estupro, não interessa, tá? Então, nesse caso aí, ele errou sobre o tipo. Por quê? Porque ele achou que ela tinha 18 anos. Ele estava numa festa só para maiores de 18. Ela parecia ser uma mulher de mais de 18 anos, só que ela tinha 13. Nesse caso, ele errou. É a mesma coisa. É um erro de tipo essencial. Ele errou sobre... A lei fala que ele não pode praticar sexo com menor de 14 anos. Ele sabia que ela era menor de 14 anos? Tinha como ele presumir que ela era menor de 14 anos? Não, ele estava numa festa para maior de 18 e ela estava lá. Entendem o que é erro de tipo? Isso é o erro de tipo que nós estamos falando do essencial. O que é o erro de tipo essencial? É um erro sobre uma circunstância que pertence ao tipo legal. É você não... a coisa que é alheia, você não saber que ela é alheia, achar que é sua. A questão do casamento, a pessoa que era casada não sabia que era casada. Essa questão, ele não sabia que ela tinha menos de 14 anos. Tá bom? Esse é o erro de tipo. E esse é o erro de tipo essencial, que é sobre... Vamos pensar na essência. Ele é um desconhecimento de algo que pertence ao tipo legal, que pertence ao crime de furto, que pertence à bigamia, tá bom? Só que nós temos também vamos lá, no erro de tipo essencial, a gente sempre vai excluir o dolo. Voltando ao artigo 20, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Então, ele sempre vai excluir o dolo. Mas sempre vai responder de forma culposa, se houver? Nem sempre. Aí nós temos o seguinte. Então, nós vimos que o erro de tipo essencial, ele exclui o dolo. Mas nós temos dois tipos de erro de tipo essencial. O erro de tipo invencível, que é o inexcusável, justificável e inevitável, tá? Que excusável, ele pode se desculpar por aquilo, né? Ele pode se justificar por aquilo, e era inevitável. É você se colocar no lugar da pessoa e pensar assim, poxa, eu no lugar dele eu faria isso também. Tá? Sem ser maldoso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se você for uma pessoa maldosa, você não pode fazer isso para nada na vida. Tô falando se for uma pessoa comum, de bem, tá? Né? Um cidadão médio. Então você pensa o seguinte, poxa, eu no lugar daquela pessoa, eu faria o mesmo. Qualquer um no lugar daquela pessoa faria o mesmo. Então é aquele em que qualquer um incorreria se estiver sujeito àquela mesma situação e circunstância. Ainda que o agente tivesse tomado todas as cautelas necessárias, incidiria no erro. Nesse caso, deve ser excluído o dolo e a culpa, o que afasta, consequentemente, a caracterização do crime. Exemplo, o celular da Rita. Gente, qualquer pessoa cometeria o mesmo que ela cometeu? No primeiro caso que eu dei, que era o mesmo celular, a mesma marca, o mesmo modelo, tudo igual, estava no mesmo garfo dela. Então, o que acontece? Ela colocou o celular dela ali, alguém furtou o celular dela, outra pessoa pegou, um outro deixou um celular idêntico ao dela sem querer, ela pegou e foi embora para casa. Gente, qualquer um cometeria isso. Qualquer um poderia cometer isso. Você vai falar, ela era muito distraída. Não é ser distraída, é o mesmo celular, no mesmo lugar, do mesmo modelo. Entende? Não tem como. Então, nesse caso, é um erro de tipo invencível, excusável, justificável, inevitável. O que isso quer dizer? Que ele exclui o dolo, mas também exclui a culpa, mesmo se houver forma culposa. Tá? Ele exclui a culpa, porque ela errou sobre o tipo que é o alheio. Ela não teve, gente, vontade, não teve dolo de pegar um celular que não era dela. Não, ela achou que era dela. Tá? A gente pôs aí o celular idêntico no mesmo lugar. Um outro exemplo que a doutrina dá muito, vocês vão ver todas as coisas que vocês forem ver sobre isso, fala o seguinte. Vamos supor que a Rita foi caçar com a Kátia. Né? São as duas que estavam aparecendo aqui para mim. Aí, a Rita é experiente, caçadora e tal. A Kátia não, é inexperiente, está indo pela primeira vez. Aí, o que a Rita vai fazer? A Rita vai fazer uma zoeira com a Kátia. O que ela faz? Eles estão parados aqui, olhando para frente, as duas, esperando, né, a caça aparecer no local. E aí a Rita falou, ó, esses animais sempre vêm por ali e tal, eles se escondem atrás da moita, a gente tem que ser rápido para tirar e tal, você é novata aí, toma cuidado. Beleza. Então eles estão lá esperando. Aí a Rita fala assim, não, peraí que eu vou ali no banheiro e já volto. A Rita dá a volta, esconde atrás da moita, lá na frente, e começa a fazer barulho de bicho. O que a Kátia faz? Atira. E mata a Rita. Olha só, erro de tipo, matar alguém.
ela tinha o dolo de matar uma pessoa, gente? Não. Ela tinha o dolo de matar um animal. Ela não queria, tá excluindo crime ambiental, vamos pensar nisso agora. Ela não queria matar uma pessoa. É um erro de tipo essencial. Não é matar alguém, ela errou no tipo essencial. Ela não tinha alguém na conduta dela, era matar um animal. Então é o erro de tipo essencial. Ok. Nesse caso, gente, é um erro de tipo invencível, excusável, justificável, inevitável? Sim. Ela é novata. A Rita foi para o lugar onde os animais passavam, ela fez barulho de bicho, ela tremeu a moita, como ela própria falou que os animais faziam. Qualquer pessoa no lugar da Kátia daria aquele tiro. Entende? Então, nesse caso, ela não responde por crime nenhum. Ela não responde nem por homicídio doloso, nem por homicídio culposo. Mesmo que o homicídio caiba culpa, ela não responde por homicídio culposo. Tá? Porque ela queria matar um animal e não uma pessoa. Tá? Ô, Fernando. Sim. Você falando isso aí, me veio à cabeça aqui o tal das pegadinhas, que tem demais, né? Se Sim. acontece por aqui, você falou que nesse caso aí da Rita e eu estar lá e eu matar a Rita achando que é um animal, né? Aí tem o tal das pegadinhas, por exemplo. Tem muito aí no Instagram, Facebook, pegadinhas de programas. Tem casos que acontece que a pessoa é muito assim, alterada, nervosa. Se acontecer, por exemplo, na hora da pegadinha, a pessoa matar o apresentador lá, por exemplo, ele, nesse caso, ele não responderia, então, também? Isso, aí nós temos que analisar caso a caso. Por quê? Porque nós estamos agora diante do erro do tipo invencível. A gente vai ter que analisar, porque pode ser que ele não responda, mas pode ser que a gente vá para o caso que é o próximo, que é o vencível. Tipo assim, se ele tivesse tomado os cuidados necessários, ele veria que ele exagerou, ou então que ele exagerou na conduta dele. Mas, dependendo do caso, nós vamos estudar também as excludentes putativas, que é a legítima defesa, quando a pessoa acha. Tá? Tem uma legítima defesa, que a gente vai estudar isso lá na frente, é a putativa. A pessoa acha que a outra vai dar um tiro nela, e ela tem motivos para acreditar nisso. Ela vai e atira antes. Isso, só que a pessoa não ia atirar. Isso é uma legítima defesa putativa. Putativa é que ele imaginou. Então, o que acontece? Nesse caso aí, a gente vai chegar lá, vai depender da forma que foi a brincadeira. O cara fingiu que estava tirando uma arma. Aí depois o outro, que foi o autor, prova que ele estava ameaçado de morte por uma outra pessoa e que ele achou realmente que era alguém vindo matar ele. Entende? Aí nós vamos chegar nesse caso todos hoje, mas o seu exemplo é perfeito, é isso mesmo. Mas aí tem que ser analisado caso a caso. Então agora nós vamos, gente, para o erro de tipo vencível. É o quê? É o inexcusável. Não dá para você desculpar a pessoa. É injustificável e é evitável. Olha só, é aquele em que, se o agente tivesse tomado todas as cautelas devidas, teria evitado o erro. Nesse caso, a exclusão do dolo. Lembra, gente? No erro de tipo essencial, sempre há exclusão do dolo. Nesse caso, a exclusão do dolo. Poder o agente responder pela culpa, caso esteja previsto no tipo penal. Se não tiver culpa prevista no tipo penal, não responde por crime nenhum. Vocês lembram disso? A forma culposa, ele só pode responder se estiver previsto no tipo penal. Inexistindo modalidade culposa, o agente não responde por nada. Olha o exemplo aí, ó. O mesmo exemplo, tá? Para vocês verem como é que é próximo. Vamos lá, tá lá a Kátia, tá a Rita e a Kátia, né? A Rita, a Kátia, é realmente novata, mas ela tá querendo mostrar serviço. Ela fala, não, eu sou novata aqui, mas eu sou bom de tiro, vou atirar bem, tal. Ok. Elas estão lá mirando do mesmo jeito. Aí a Rita vira e fala assim, olha, eu vou pegar a munição lá na barraca, aqui atrás. Ok. A Rita vai lá para trás para pegar a munição. Ela pega a munição, aproveita para ir no banheiro e mexe na moita lá atrás, lá onde estava a barraca. A Rita fala, é agora que eu mostro que eu sou uma boa atiradora. A Kátia, perdão. É agora que eu mostro que eu sou uma boa atiradora. Vai e atira na direção da moita e mata a Rita. Prestem atenção como é que os casos são diferentes. Não era o local onde os animais costumavam passar. Ela sabia que a Rita tinha ido para o lugar lá. Poderia muito bem ser a Rita. Ela poderia muito bem ter esperado onde efetuar aquele tiro. Não estava em nenhum perigo nem nada. Então, nesse caso, ela errou. Errou, porque ela não queria matar a Rita. Ela queria matar um animal, ela queria mostrar que ela era boa atiradora, boa caçadora. Ok. Mas é um erro, exclui o dolo, mas é um erro de tipo vencível. Tipo assim, ele é injustificável. Você não pode justificar, falar, não tem como. Ele é evitável. Se ela tivesse parado e tomado as cautelas necessárias,
ela veria que aquela atitude dela teria grande chance de poder ser uma pessoa, de não ser um animal. Não é onde os animais passavam e tal. Ela poderia ter analisado melhor a situação. Nesse caso, ela responde por homicídio culposo, quando não há intenção, por imprudência, imperícia ou negligência, né, dependendo do fato, ela responde por homicídio culposo. Entendeu a diferença? Deixa eu voltar. Deu para entender a diferença? Então, nós estamos no erro de tipo essencial. É um erro de tipo. Nós estamos falando matar alguém. E no nosso caso, a Kátia, perdão, foi matar um animal. É o erro do tipo. Então, ela excluiu o dolo. Se ela não tinha intenção de matar uma pessoa, ela não tinha dolo de matar uma pessoa, a gente excluiu o dolo. Ok, tem um erro de tipo. Ela queria matar um animal, acabou matando uma pessoa. Ótimo. Só que nós temos dois tipos. Nós temos o invencível e o vencível. O invencível exclui o dolo e a culpa. Não tinha como agir de outro jeito. No vencível, a gente fala, opa, peraí, ela podia ter tido mais cautela. Ela podia ter pensado melhor. Gente, isso é questão que despenca em OAB e em prova, e é questão de pegadinha. Mas vocês têm que ter, não se desesperem nessas questões. Por quê? A questão tem que mostrar para vocês se é vencível ou se é invencível. Tá? Ela não pode ficar numa zona neutra ali, de uma coisa que é quase vencível ou quase invencível, que senão não faz sentido. Pelo menos eu não farei isso com vocês. Ou eu vou colocar uma questão que é algo totalmente vencível ou algo totalmente invencível. Tá? Mas entendam essa diferença. Quando a gente tem algo invencível, que qualquer pessoa agiria daquele jeito ou poderia agir daquele jeito, a gente exclui o dolo, o erro de tipo sempre exclui o dolo, porque ela queria matar um animal e não uma pessoa, e a gente também exclui a culpa, não tem crime nenhum. Ela vai chorar a morte da amiga. No erro de tipo essencial vencível, a gente exclui o dolo, sempre exclui o dolo, mas ela vai responder por culpa, porque ela poderia ter analisado melhor, era vencível, era evitável. Entenderam a diferença? Vamos para o próximo. Nós vamos mudar agora de erro de tipo essencial, que a gente falou, que ele está ali no tipo penal, para o erro de tipo acidental. Como assim, professor? O erro de tipo acidental não é um erro no tipo penal, é um erro sobre o entorno do tipo penal. Olha só, erro sobre o elemento não essencial do tipo, e sim secundário e acessório. Não exclui, portanto, dolo. Como assim? Nós vamos mostrar aqui que a pessoa vai errar, é erro de tipo, só que ele não é um erro essencial, ele é um erro acidental. Exemplo, a Kátia quer matar a Rita. Nós vamos inverter aqui, porque a Rita está muito matadora. A Kátia quer matar a Rita. O que a Kátia faz? A Kátia vai e dá uma pancada na cabeça da Rita. Aí a Rita, para a Kátia, morreu. Ela tá ali, ela põe a mão ali, olha, né, igual filme, achando que é fácil. Olha ali e tal. Opa, matei ele. Beleza. O que eu vou fazer? Pegar aqui, pôr o corpo dela num saco e jogar no rio. Certo? Certo. Quando ela joga aquele corpo no rio, depois nós vamos ter o laudo que ela morreu afogada. Ela não morreu com a pancada na cabeça. Teve um erro e teve um erro. Mas não exclui o dolo. Ela vai responder por homicídio do mesmo jeito. Deu para entender? Nós vamos explicar todos os casos de erro de tipo acidental. Só estou dando um exemplo para vocês. Tá? O primeiro caso do erro de tipo acidental é o erro sobre o objeto. Vamos lá. O agente, ciente da licitude do seu ato, então ele sabe que ele está fazendo algo errado, equivoca-se quanto à característica e à natureza do objeto material. Ou seja, o sujeito direciona a sua conduta para um determinado objeto, mas por erro, lembre-se, tem sempre erro, acaba atingindo o outro. Exemplo, o cara vai roubar sacas de açúcar. Ele falou, opa, tem ali um monte, ele está vendo ali um monte de saca de açúcar, nossa, eu quero furtar, vamos por furto, eu quero furtar aquela saca de açúcar ali, tal. Quando ele corre lá, ele furta todas. Quando ele chega em casa, ele vê que é farinha. E daí? Daí nada. Ele responde por furto do mesmo jeito. Ele teve um erro sobre o objeto. Ele queria furtar sacas de açúcar e furtou sacas de farinha. Qual que era o dolo dele? Não era o furto? Ele não conseguiu, ele não cometeu o crime de furto, que era o dolo dele inicial? Não interessa o objeto, mas é um erro, a doutrina considera isso um erro sobre o objeto. É um erro de tipo acidental. Ele errou sobre o furto? Não. Subtrair coisa alheia móvel. Perfeito? Perfeito. Ele subtraiu coisa alheia móvel. Só que ele errou. Ele errou o objeto. Né? Por isso que é acidental. Não está no subtrair, não está no coisa alheia, não está no móvel. Isso aí tudo ele fez com essa consciência. Ele errou no tipo acidental. No que ele subtraiu? No objeto. Erro sobre o objeto. Então ele queria subtrair açúcar e ele subtraiu farinha.
tudo bem, ele vai responder de todo jeito pelo furto que ele cometeu. É apenas um erro de tipo acidental. Não exclui o dolo, como a gente viu que o essencial exclui. Falem comigo, tranquilo? Alguém tem que falar comigo. Só vou ficar triste. Tranquilo, professor. Aí, obrigado. Então, tudo bem. Vamos lá. Segundo, erro sobre a pessoa ou erro em persona. É a mesma coisa, tá, gente? Agora, esse erro sobre a pessoa, a gente vai estudar, ele está no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. A gente vai estudar, vai ler ele mais para frente. Mas é o que a gente está estudando aqui. Esse é o exemplo que eu dei no começo do erro de tipo acidental. É o segundo tipo de erro acidental. O erro recai sobre a pessoa. Claro. Não se considera, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. E eu coloquei um exemplo esdrúxulo para vocês entenderem. Olha só. Tem algum? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui quem está na sala aqui para a gente poder usar ele de exemplo, meu. Ah, eles saíram. Não tem nenhum homem na sala, não é possível. Tudo bem, não tem. Mas tá lá, vamos lá. O José, então aqui, o José quer matar a Maria, a mulher dele. Okay? Ele quer matar a Maria, por ela ser mulher. Passa na frente dele um metaleiro, cabelão grande, bonito, sedoso, com a camisa preta, que é a roupa que a Maria costuma usar, muito parecido de costas com a Maria. Ele vai e mata o metaleiro. Gente, o dolo dele era o quê? Praticar um homicídio, não era? O que ele fez? Praticou um homicídio, não foi? Então pronto. Na verdade, ele só que tem uma pequena diferença nesse erro sobre a pessoa, que é interessante, que é o final. Olha só isso. Neste caso, as condições ou qualidades da vítima, tá? Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Gente, ele queria praticar um crime contra o metaleiro? Foi um crime contra os metaleiros do Brasil? Ele odiava os metaleiros do Brasil? Não, ele queria praticar um feminicídio. Ele queria matar a esposa dele pelo fato de ela ser mulher. Então, nesse caso, mesmo ele matando um homem, ele vai responder por feminicídio. Por quê? Porque a intenção, o dolo dele era praticar o crime contra a mulher dele. Entendem? Essa é uma questãozinha que vocês têm que entender bem. Ela está até no artigo, ela não é só uma questão doutrinária. Está no artigo 20, parágrafo 3º. Nós vamos ler ele aqui. Então, olha isso. Erro sobre pessoa. Ok. Se o cara quer matar João, que é um desafeto dele, uma pessoa que ele não gosta, tá? Mas não é motivo fútil, nem torpe, não vamos entrar nisso, não. Ele quer matar João. Ele vai lá, vê uma pessoa muito parecida com João, José, ou irmão gêmeo de João que for, mata. A lei vai considerar como se ele tivesse matado, né, João. Ok. Só que se não tiver nenhum agravante no fato dele matar João ou José, João não foi por emboscada, né, aqueles agravantes e tal, não vai fazer diferença. Ele realmente cometeu um homicídio. Ele queria matar João e ele matou José. O que essa parte final aí está falando é o seguinte: só que você tem que considerar não a vítima que ele matou, e sim a que ele queria matar. Suponhamos, o cara quer matar o pai dele. Tudo bem. Mas aí ele vai e mata um cara que é parecido com o pai dele, de costas rápidas ele não viu. Ele responde como se ele tivesse matado o pai. Vai ter o aumento de pena. A mãe, no estado puerperal, né, que vai matar a criança, ela vai lá e sem querer mata uma criança errada. Ah, mas aí não vai ter redução da pena. Não vai. Porque é um erro de tipo acidental. Ela achou que estava matando o filho dela. Entendem isso? Então nós vamos considerar não a vítima em si, nós vamos considerar a quem ela queria praticar o crime. Se for o contrário, o cara vai lá e mata, ele queria matar um desafeto dele. O pai dele, ele confundiu e matou o pai. Ele vai ter algum aumento de pena por matar ascendente e descendente? Não, mesmo ele matando o pai dele. Ele não vai ter aumento de pena porque ele queria matar o outro cara, que era o desafeto dele, que não é ascendente nem descendente. Entenderam? Eu dei o exemplo esdrúxulo do metaleiro para vocês lembrarem. O cara matou um homem e vai responder por feminicídio? Sim, porque a intenção dele era matar a esposa por ser mulher. Só que o metaleiro cabeludo lá parecia muito com a mulher dele e ele teve um erro sobre a pessoa, um erro em persona. Deu para entender a diferença? Ô, professor. Sim. Se for no caso, por exemplo, um crime de... imagina que eu quero matar uma pessoa, só que eu mato meu filho enganado. Como que resolve esse caso? Eu respondo genocídio? Como é que é? Não. Você responde pelaquela pessoa que você quis matar, tá? Você nunca responde pela vítima.
Tá? Então, é o caso que eu dei o exemplo do pai trocado. Se eu queria matar um desafeto meu e matei meu pai, que é meu ascendente, ou meu ascendente, ou meu filho, que é meu descendente, eu não tenho aumento de pena por matar eles. Não, a minha pena vai considerar em cima da pessoa que eu queria matar, e não que eu matei, porque eu matei sobre o erro. Tá bom? Então, no caso, até redução de pena, como eu falei. Na mãe que mata a criança errada no estado puerperal, ela erra a criança, vai ser considerado como se ela tivesse, sim, matado o filho. Como se ela tivesse, sim, cometido infanticídio, mesmo não tendo matado o próprio filho. Por quê? Porque ela errou a pessoa. Contra quem que ela dirigiu, né, naquela depressão pós-parto, contra quem que ela dirigiu a sua ação? Contra o filho. Por mais que ela tenha errado o filho, não tenha matado ele. Deu para entender, gente? Erro sobre a pessoa? Então, você nunca considera a vítima, tá? Os atenuantes e tal da vítima. Você vai considerar de quem ela queria matar. Vamos para o próximo. Erro na execução ou aberratius ictus. Agora, a partir daqui, eu vou falar com vocês, né, sobre tudo, mas fiquem tranquilos que a partir daqui, esses próximos 2 ou 3, nós vamos estudar eles com detalhes. Né? Porque vocês vão ver lá, ele já está no artigo 73, a gente ainda está no artigo 29. Né? Aqui, ó, no artigo 20, perdão. A gente ainda está no artigo 20. Isso aqui vai estar no artigo 73, nós vamos estudar lá para frente. Tá? Nós vamos estudar depois com mais calma, mas você já tem que entender ele aqui. Né? Mas vamos lá. O que é o erro na execução? O erro recai sobre o meio de execução. Corresponde a um desvio na execução e é também conhecido como erro na pontaria. Ah, aqui é diferente. Então, aqui, o João, ele quer matar a Kátia. Ele está mirando a Kátia. Mas ele é ruim de mira. E ele mata a Rita. Entende? É diferente do outro. O outro não. O outro, a pessoa acertou a mira. Quando a gente tem aqui, ó, o erro sobre a pessoa, ele errou sobre a pessoa. Ele confundiu as pessoas. Ele acertou a mira, ele viu a pessoa cabeluda de costas e falou, essa é minha mulher. Deu o tiro e acertou. Quando ele chegou lá, opa, era um metaleiro. Esse é diferente. Ele erra a execução. Ele olha a mulher dele, ele mira ela e quando ele atira, ele erra um tiro e mata uma outra pessoa. Entende isso? Eles são diferentes. Ele erra a execução, ele não erra a pessoa. Na hora de executar, ele executa errado. Entende? Ele vai lá e dá um copo de veneno, suponhamos, para a mulher dele tomar. Passa uma pessoa, a mulher dele oferece a água ali, que ela chama que era um suco, e a outra pessoa que toma. Entende? Ele não errou a pessoa, ele errou a execução. Tá? Por isso que ele é conhecido como o erro de pontaria. Tá? Que é o exemplo mais clássico. E aí nós temos uma coisa que vocês também vão estudar lá para frente, que é o concurso formal. Concurso formal é concurso material de crimes. Mas a gente vai fazer uma observação aqui antes. Se ele acertar as duas pessoas, nesse caso, a gente aplica, tá? Suponhamos, ele queria matar a Rita, mas a Kátia, ele acabou acertando a Kátia também e matou as duas. A gente, nesse caso, aplica o concurso formal de crimes, né? Que ele teve uma ação com 2 resultados. O que isso faz? A gente vai pegar uma pena só, a mais grave, né? Nesse caso, como os 2 são homicídio, né? Se for a mesma, né? Não faz diferença. Só que a gente aumenta ela de 1/6 até a metade. Ele não vai responder por 2 homicídios. Ele vai responder por um homicídio só, aumentado de 1/6 até a metade. Porque como ação, ele teve 2 resultados. Ele queria matar a Kátia, só que ele acabou atirando, deu 2 tiros lá, e um matou a Rita e outro matou a Kátia. Então, aí a gente chama de concurso formal, não preocupe com isso, nós vamos dar lá para frente, só para vocês entenderem. Nesse caso, ele vai responder pela pena mais grave, se fossem 2 condutas diferentes. Né? Suponhamos que ele lesionou corporalmente alguma e matou a outra. Ele vai responder por homicídio, com a pena de homicídio aumentada de 1/6 até a metade. Esse é o erro na execução. Aberratio inctus. Deu para entender? Sim. Deu. Show. Vamos lá para o último. Resultado diverso do pretendido. Aberratio criminis ou aberratio delicti. Esse também está lá no 74. É uma coisa que nós vamos aprender lá para frente. Mas vamos estudar aqui. O agente almeja atingir determinado resultado, um bem jurídico, mas por erro, acerta outro. Então aqui, olha só, não está o erro na execução dele, está um erro no bem jurídico que ele queria atingir. Exemplo. O exemplo mais clássico, o cara quer causar um dano ali, ele quer destruir uma vitrine. Ele pega uma pedra, olha para a vitrine olha para ele, eles se enfrentam ali naquele olhar, a vitrine e ele joga a pedra. Só que o João passa na frente na hora. João tomou uma pedrada na cabeça
e João morre. Entendeu? Entenderam qual que é a diferença? Ele vai responder, claro, ali, pelo homicídio que ele quis causar. Tá? O agente almeja atingir determinado resultado, bem jurídico, mas por erro acerta outro. Tá? E aí o que acontece, gente? Nesse caso, se ele fizer os dois, e se ele atingir, né, se ele der a pedrada, quebrar a vitrine e ainda lesionar o João, os estilhaços vão e machucam o João. E o que acontece nesse caso, gente? Nesse caso, acontece igual de cima, concurso formal. Qual pena que é mais grave? A de dano ao patrimônio ou a de lesão corporal? Vocês vão ter que ver isso no caso concreto. Suponhamos, a de lesão corporal é mais grave. Então, ele responde pela lesão corporal, somado com essa pena aumentada de 1/6 até a metade. Tá? Igualzinho de cima. Mas vejam, não é um erro na execução, é um erro no objeto. Ele queria acertar uma vitrine e acertou uma pessoa. É um erro no objeto. Tá? E o último deles, no finalzinho já, gente, é o erro sobre o nexo causal ou aberratio causa. O que é isso? O erro recai sobre o nexo causal empregado para a consecução criminosa. Calma, fiquem tranquilos, a palavra difícil não vai ficar fácil. Isto é, o agente pratica um ato, mas o resultado decorre de um nexo causal distinto daquele inicialmente previsto. Vamos lá, é o exemplo que eu dei no comecinho. Jogaram uma pessoa no rio, pois ela não sabia nadar. Então eu sei que a Rita não sabe nadar, eu falo, quer saber, eu vou matar a Rita, vou jogar ela no rio. Só que quando eu jogo a Rita no rio, ela bate a cabeça numa pedra e morre. E aí, qual que era meu dolo? Não era matar a Rita de todo jeito? Se ela morreu afogada, ou se ela morreu batendo na cabeça, foi um erro? Foi. A minha intenção era matar ela afogada. É um erro no nexo causal. Só que eu vou responder, como todos esses aí do acidental, eu vou responder do mesmo jeito pela minha atitude. Eu não vou responder por culpa, porque eu não tive a intenção de jogar ela para ela bater a cabeça. Não. Eu vou responder por homicídio doloso. Eu tive a intenção de matar, só tive a intenção de matar de um jeito diferente. Eu errei no nexo causal. Ok? Suponhamos, eu vou estrangular a Rita, falou, opa, a Rita morreu, beleza, joga ela no rio. Depois sai o resultado, ela morreu afogada. Não foi pelo estrangulamento, ela ainda estava viva. Eu vou responder pelo quê? Só pela lesão corporal, porque ela morreu e foi afogada? Claro que não, né, gente? Eu respondo pelo homicídio. A minha intenção não era matar? Era matar. Então eu respondo por homicídio. Entenderam? Então nós temos o erro de tipo essencial e ele sempre exclui o dolo. Só que ele pode ser vencível ou invencível. Se ele for invencível, ele exclui a culpa também. Se ele for vencível, a pessoa podia tomar, né, uma precaução maior, ele não exclui a culpa. Se o crime que ela praticou é punido na forma culposa, ela vai responder na forma culposa. Nos erros de tipo acidental, a pessoa não exclui o dolo. Ela só errou, mas ela tinha o dolo de fazer aquilo. Sobre o objeto, ela queria roubar farinha, ela roubou café, ela roubou açúcar. Sobre a pessoa, ela queria matar o João, matou o José, mas ela responde como se tivesse matado o João, aquelas características do João, mas ela responde por homicídio do mesmo jeito, né? Aqui, ó, os que a gente viu aqui. Né? Na execução, o erro sobre resultado diverso do que ela queria. E, por último, o erro sobre o nexo causal. São tipos de erro acidental. Não exclui o dolo, só o erro da pessoa na hora de praticar o crime. Ele não é do tipo essencial. Ela não errou no tipo essencial, matar alguém, subtrair coisa alheia. Não, ela queria subtrair coisa alheia, só que ela errou o objeto. Ela queria matar alguém, só que ela errou a forma. Ela queria matar afogado e a pessoa morreu batendo a cabeça numa pedra. Entende? Então, agora nós vamos para o restante do artigo, nós estamos no artigo 20, tá? Que vamos falar sobre as discriminantes imputativas. Vamos entender o que quer dizer primeiras palavras. O que é discriminante, gente? Discriminante. Deixa de ser crime. Discrimina. Discriminante. Causa justificação. Nós vamos estar lá. A gente vai estudar fato típico e ilícito. A gente está na ilicitude com isso. São o quê? As legítimas defesas, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então, um policial, o cara vem matar o policial, ele dá um tiro no cara. Ele cometeu matar alguém? Sim, mas foi em legítima defesa. O policial que prende alguém, está cerceando o direito de liberdade da pessoa? Sim, mas ele está no exercício regular do direito, que ele tem um mandado de prisão. Entende? Estrito cumprimento do dever legal, perdão, nesse caso, está no estrito cumprimento do dever legal porque ele é um policial e tem um mandado de prisão. Isso é discriminante. Quando a pessoa comete um crime, mas ela tem essa causa de justificação. Ou foi em legítima defesa, ou foi no estado de necessidade. A pessoa está morrendo lá, Jack Rose, já expliquei isso para vocês, eles estão lá morrendo, só cabe um, só tem uma boia. Ele sai na pancada lá, um mata o outro,
para sobreviver, estágio de necessidade. Você não vai responder para aquilo. É uma discriminante, causa de justificação. Estrito cumprimento de dever legal, que é isso que eu falei do policial. Exercício regular do direito. Tá? Então, todas essas causas são discriminantes. Nós vamos dar lá na frente, na culpabilidade. Então, discriminantes putativas. O que é putativa? Ah, professor, putativa é uma prostituta que não aposentou? Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, o que é putativa? Putativa é uma situação imaginária. Então, nós vamos ter uma legítima defesa imaginária, putativa. Nós vamos ter um estado de necessidade imaginário, putativo, tá? Essas são as discriminantes putativas. Vamos estudar elas lá um pouquinho? Vamos lá. João ameaça José, tá? João ameaça José o tempo inteiro. Ele ameaça José, vou te matar, vou te matar, vou te matar. De madrugada, José está indo para casa, ele encontra na rua dele com João, ok? João pega e põe a mão na cintura. José, que tinha comprado uma arma para se defender, dá um tiro nele. Quando vai ver, João não estava armado. João não tinha arma nenhuma. Ele só pegou, só pôs a mão no bolso, né, para tirar o celular dele, para iluminar o caminho, para ver quem que era. Entende? Só que, por que isso aqui é considerado uma legítima defesa putativa? Se João tivesse realmente com uma arma, como ele ameaçou José que estaria para matar ele, o tiro de José seria uma legítima defesa? Seria. Então, foi uma legítima defesa imaginária. Uma legítima defesa putativa. Deu para entender o que são os putativos? Exemplo. O policial sai mandar de prisão para o João. O João tem irmão gêmeo, José. O policial vai lá e prende o José. Ele poderia fazer isso? Em teoria, não, mas eles são irmãos gêmeos. O que aconteceu? O exercício regular do direito, né? Ou o estrito cumprimento do dever legal, nesse caso ali, do policial, mas putativo. Por quê? Ele tinha certeza, não, eu estou cumprindo meu dever legal, eu sou policial, saiu mandado de prisão para essa pessoa, olha aqui a foto dele, é esse cara aqui, estou prendendo. Não. Foi putativo, foi situação imaginária, era o irmão dele. O policial prenderia alguém alheio? Não, ele só prendeu porque ele se enganou. Ele imaginou, e tinha como ele imaginar, porque eram irmãos gêmeos, que seria o outro. Entendem essas questões? Então, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito putativos. São as discriminantes putativas. Quando a pessoa comete uma discriminante, mas imaginária. Agora nós vamos dar mais a fundo sobre elas um pouquinho. Olha só o que diz o artigo 20, que é o que a gente está estudando até agora. O erro sobre elementos constitutivos do tipo penal, legal... Perdão, vou de novo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. É o que a gente estudou desde o começo. Tá? Erro de tipo essencial, exclui o dolo. Mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Quando, gente? Quando era inevitável. Tá? Perdão, quando era evitável. Né? Então, a gente estudou isso. A gente estudou os elementos do tipo. Né? Vamos lá. Agora nós estamos nas discriminantes putativas. Parágrafo 1º do mesmo artigo 20. Olha o que diz. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, olha o erro, plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe, olha o putativo, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, se, aí nós vamos dar os dois fatos, não há isenção de pena quando o erro da pessoa vem a deriva da culpa e o fato é punível como crime culposo. De novo, código reforçando. Só pode punir crime culposo quando o fato é punível por crime culposo. Tá? Mas vamos lá. Então, nós temos os dois fatos. Primeiro, é isento de pena. Isento de pena, gente. Não comente. Quem, por erro plenamente justificável pelas circunstâncias, então você vai ter que analisar as circunstâncias, supõe, na mente, olha o putativo aí, supõe situação de fato, situação que está acontecendo, que se existisse, tornaria a ação legítima. Então, o José é o famoso traficante, o João é o famoso traficante, ele nunca deixou de cumprir a promessa, ele mata todo mundo mesmo, quem ele ameaçou, ele nunca ficou 2 dias sem demorou para matar. Ele falou, José, eu vou te matar. Mandou avisar e falou na cara dele. Passa um dia, eles se encontram à noite. O João olha para o José, leva a mão no bolso. O José, que comprou uma arma para se defender, dá um tiro nele. Dava para a gente imaginar, e dava para qualquer um naquela situação imaginar, que o João ia tirar uma arma para dar um tiro nele? Dava. Então, olha isso. É isento de pena quem? Por erro plenamente justificável pelas circunstâncias. Olha as circunstâncias todas. Supõe situação
que, se existisse, se o João realmente tivesse uma arma ali, tornaria a ação legítima. Por quê? Legítima defesa. Então, é legítima defesa putativa. Vamos mais. Nós vamos entrar nas duas agora. Opa, repetiu aqui. Repetiu? Esse eu coloquei em vermelho, esse aqui é o plenamente justificado para vocês entenderem. Mas eu já falei com vocês. Então, nós temos dois, igual a gente estudou lá em cima, no erro de tipo. A discriminante putativa também tem a excusável e a inexcusável. Igualzinho a gente estudou lá em cima. Qual que é excusável, gente? É o que eu disse para vocês. O conhecido matador da região, de noite, leva a mão na cintura, ele prometeu matar o João, ele nunca deixou de matar ninguém, ele sempre cumpriu sua promessa, ele leva a mão na cintura para tirar o celular. Gente, nesse caso, é excusável, né? O que acontece? Poxa, não tinha como ele agir diferente, não tinha como cobrar que ele agisse diferente. Nesse caso, ele é isento de pena. O José não vai... Esquece o crime dele da arma, tá, gente? Não vamos pensar nisso aqui, não. Mas, nesse caso, ele é isento de pena no caso de homicídio porque ele agiu em legítima defesa. Poxa, mas ele agiu em legítima defesa com um cara que tirou... O cara estava desarmado? Sim, legítima defesa putativa. Está nas discriminantes putativas. Ele imaginou que o cara... E todos os indícios e as circunstâncias... É o que diz lá no artigo, ó. Pode voltar. É o que diz lá no artigo, ó. Isento de pena quem, plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato, se existisse, tornaria a situação legítima. Então, pela toda essa situação que a gente está dizendo para vocês, por toda a circunstância, o cara sempre ter cumprido suas promessas, ser o matador da região, ele imaginou que ia matar ele. Quando o cara leva a mão na cintura ainda, ele dá um tiro. Legítima defesa putativa. Ele é isento de pena pela legítima defesa. Agora, nós temos, essa é excusável, nós temos a inexcusável. O que seria inexcusável? Seria a culpa imprópria, né, porque ele atua com dolo. A gente já citou culpa imprópria na última aula? Sim. Aqui nós temos mais um exemplo de culpa imprópria. O que seria isso? Estou numa festa, estou ali na festa de boa, tem um cara, aqueles caras, tipo assim, aqueles mamute de 2,20 de altura, gigante, forte, olhando para mim com cara feio o tempo inteiro. O tempo inteiro ele estava olhando com cara feio para mim, tal. De repente ele vem andando na minha direção e leva a mão na cintura. Quando ele leva a mão na cintura, eu dou um tiro na cabeça dele. Aí eu falo, não, peraí. O cara é grande, tudo bem, mas você está numa festa, no meio de todo mundo, não é num local ermo, o cara só está te olhando com cara feia e ele ia tirar um santinho de vereador para me entregar, porque ele é candidato na próxima eleição. E aí? Nesse caso, nós estamos diante de uma discriminante putativa, porque eu imaginei, sim, que ele viria, né, para me dar um tiro, por essas circunstâncias. Só que, nesse caso, ela é inexcusável, tá? Nesse caso, a sociedade não pode me desculpar por isso. No primeiro caso, todo mundo fala, não, pô, o José tinha razão, é excusável, é desculpável isso que ele fez. Nesse segundo caso, é inexcusável. Aí, o que acontece nesse caso, gente? Eu expliquei isso para vocês na última aula. Acontece uma compensação por crime. O que vai ser isso? Eu tive o dolo de atirar? Tive. Então, eu tive o dolo de atirar. Mas como eu estou diante de uma discriminante putativa, como eu imaginei que ele ia me matar, a doutrina fala assim, cara, como é que a gente faz agora? Não é excusável. Tipo assim, não tem como a gente falar, poxa, ele agiu como todo mundo agiria. Não, porque muita pessoa ia tentar se esquivar ali, olhar a situação, se esconder, não precisava dar um tiro na cabeça. Então, o que ele fez foi meio inexcusável. Mas, realmente, ele está diante de discriminante putativa. As circunstâncias faziam ele acreditar, sim, que esse cara poderia estar armado. Mas ele foi e deu um tiro na cabeça. Caramba, a gente está no meio termo. O que a gente pode fazer? Vamos punir ele na culposa, porque é bem mais leve, mesmo ele tendo uma ação dolosa? E é isso que a lei faz. Por isso que é uma culpa imprópria. Eu agi com o dolo de atirar, mas eu vou responder por homicídio culposo. Tá? Imprudência, negligência ou imperícia. Gente, isso aí, quando a gente estudou lá atrás a criminologia, a gente estudou daquelas questões penais, daquelas questões criminais, né? A gente estudou da justiça criminal e da forma de agir. A justiça criminal, muitas vezes, ela não pode atuar 100% com a legalidade. Tá? Ela, às vezes, tem que falar assim, poxa, como é que nós vamos fazer aqui? O doutrinador falou, caramba, e agora? Se a gente não pode considerar que isso aqui é completamente excusável. A gente vai punir esse cara
por crime doloso, porque ele deu um tiro na cabeça do outro. Não, mas ele tinha, sim, não grandes, mas ele tinha como achar que esse cara queria realmente matar ele. Pô, o cara é gigante, olha o tamanho desse cara, o cara tava olhando para ele com cara feia, vem em direção a ele, pôs a mão na cintura na frente dele. E aí? Aí nós ficamos no meio termo. Aí a gente usa a culpa imprópria. A gente vai punir um homicídio doloso, porque o cara teve a intenção de matar, mas por causa da discriminante putativa, nós vamos jogar ele para culposo. Deu para entender isso? Deu para entender essa diferença? Ô, professor, você pode repetir mais uma vez? Claro, repito sim. Tá? Isso aqui a gente chama de política criminal. O que é a política criminal? Muitas vezes, a política mesmo, ela vai estar acima do simples crime, porque a gente não pode tratar todos os crimes de forma igual. Então, nós temos a discriminante putativa, né? A pessoa agir... Vamos lá, o policial, ele vai prender o João, que é irmão gêmeo de José, que está com mandado de prisão. O policial vai lá e prende o João, leva ele para a delegacia e fala, não, esse cara... Quando eles vão averiguar, quando eles vão pegar a carteira, o cara está sem carteira de identidade. Quando o cara chega na delegacia e eles vão fazer a identificação criminal dele, né, nas digitais e tudo, eles vão, peraí, esse aqui é José. Ah, você tem irmão gêmeo? Tem. Não, esse aqui é João. Você tem irmão gêmeo? Tem, o José. Caramba, esse seu irmão estava preso. Mas olha só, o policial agiu no estrito cumprimento do dever legal dele. Por quê? Ele realmente, ou nesse caso, né, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem, ou ele agiu no estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular do direito. Ele realmente entendeu que aquela pessoa era, porque eles eram irmãos gêmeos. Aí você pensa assim, opa, peraí que tem alguém entrando na sala agora. Alguém deve ter caído. A Kátia. Aí você pensa assim, poxa, no lugar do policial, nesse caso, qualquer pessoa poderia ter se confundido? Sim. O cara estava sem documento de identidade e o cara é irmão gêmeo. Qualquer pessoa no lugar do policial poderia ter se confundido. Então, o exercício regular do direito dele, ou o estrito cumprimento do dever legal ali, ele, nesse caso, é excusável. Ok. Então, se ele é excusável, ele não vai responder, o policial não vai responder por nada aí. Ele cerceou o direito de liberdade de uma pessoa, ele prendeu essa pessoa de forma com erro, só que ele imaginou que seria outra. Ele está numa discriminante putativa. Agora, no mesmo exemplo do policial, tem o João e tem o José. Eles são irmãos, só que de pais diferentes. O João é alemão e o José é japonês. Sai o mandado para o João com foto, com tudo. E o policial vai lá, pergunta para a mãe, quem que é seu filho? Você tem filho? Tem. Quem que é seu filho? Aquele ali. O policial vai lá e prende o cara, leva ele para a delegacia. Chegando lá, ele fala, caramba, peguei o cara errado. Aí você fala, não, peraí. Aí não, um cara era alemão, outro cara é japonês. Tá certo, a mãe é a mesma, eles tinham uma certa semelhança, ok, mesma altura e tudo, mas dava para você ver que eram pessoas diferentes. Se você tivesse um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, você veria que eram pessoas diferentes. O policial não fez aquilo com dolo? Ele não teve a intenção realmente de prender aquela pessoa, cercear o direito à liberdade dela? Se o crime cometido por ele for punido com culpa, nesse caso, e ele poderia, é inexcusável, ele poderia ter visto melhor a situação, ter pensado melhor, ter agido de uma forma diferente, ele vai responder por esse crime com culpa, mesmo tendo agido com dolo. Por isso que é a culpa imprópria. Voltando ao exemplo da legítima defesa, que é o mais usado pela doutrina. Se o João sentiu realmente ameaça, se as circunstâncias provarem para vocês que ele estava ameaçado, que ele tinha certeza absoluta, e qualquer um teria essa certeza, que o José ia matar ele, ele tira uma arma e mata o José antes, então nós temos uma discriminante putativa, legítima defesa, discriminante, deixa de ser crime, putativo, imaginário, nós temos uma legítima defesa putativa, imaginária, excusável. Por quê? Desculpável. Qualquer pessoa poderia agir assim. Se as circunstâncias te mostram que não é bem assim, que José podia ter agido com mais cautela, não estava tão na cara que João ia matar ele. Parecia, mas não estava tão na cara. Não era tão claro assim. Né? O João não é o conhecido matador, nunca matou ninguém, só ficou com raiva do João naquele momento. Opa, peraí. É realmente uma legítima defesa putativa, porque ele foi ameaçado e tal, ele podia acreditar que ele ia ser morto. Mas ela não é excusável, ela é inexcusável. A gente não pode desculpar algo assim, senão a sociedade virou uma bagunça. Poxa, mas peraí, ele agiu com dolo. Agiu, ele teve a intenção de matar. Mas vamos punir ele culposamente, que a pena é mais baixa? Vamos, política criminal. Se fosse a gente interpretar a lei de forma seca e fria, é homicídio. Deu um tiro na cabeça, homicídio. Não tem legítima defesa? Não, mas tem.
tem legítima defesa putativa. Ok, ela é excusável para eliminar o crime? Não, ela é inexcusável. Ele podia ter agido de uma forma um pouco melhor ali, ele podia ter pensado um pouco mais, podia ter agido de uma forma diferente. Ok, mas como é ainda uma discriminante putativa, como ainda é uma legítima defesa putativa, não vão punir ele com dolo, vão punir ele com culpa, mesmo ele tendo tido a intenção. Aí é a culpa imprópria. A pessoa teve a intenção, mas vai responder pela culpa. Ela teve o dolo, mas responde pela culpa. Deu para entender? Se quiser, vamos de novo. Olha comigo, quem perguntou aí? Beleza, tá ótimo. Deu para entender. Vamos lá. E essas matérias, a gente vai revendo elas, tá? Essas matérias aqui, elas vão caindo para a gente sempre. Agora, gente, eita. Eu vou antecipar para vocês o artigo 21, que é da próxima aula, por isso que eu daria as aulas juntos. Porque se eu não antecipar ele rapidinho, não preocupe que nós vamos estudar sobre ele, né? Que é o erro de proibição, na próxima aula. Mas eu preciso antecipar para me explicar essa teoria extremada e a teoria limitada. O que é o erro de proibição do artigo 21? Ele é o seguinte. O pai, a filha do José, ela é estuprada. O José fica indignado, encontra o estuprador 2 dias depois e mata o estuprador. Na certeza nesse caso, que ele estava agindo em legítima defesa de terceiros. Entendem como é diferente? Opa, peraí que a Kátia está voltando. Kátia... Tá. Vamos lá. Vocês entendem como é diferente? Olha só nesse caso. O José, a filha de José foi estuprada, passou 2 dias, ele encontra aquela pessoa e mata ela. Só que o José tinha certeza que ele estava agindo legítima defesa da honra da minha filha e tal. Não, é um erro de tipo. Perdão, é um erro de proibição. Nós vamos estudar artigo 21, nós vamos dar vários exemplos. É um erro de proibição. Porque o artigo não fala que ele pode fazer isso. Ele errou sobre a proibição. Entende? Ele errou sobre algo que ele achou que poderia fazer. A legítima defesa não engloba isso. Se ele tivesse encontrado o cara na casa dele, estuprando a filha dele, aí sim, aí poderia ser. Mas 2, 3 dias depois, não é legítima defesa. Então é um erro de proibição. Só para vocês entenderem por alto. Tá. Um uruguaio vem para o Brasil, ele vem aqui, acende um cigarrinho de maconha, vai preso. Ele fala, caramba, não pode? No Uruguai podia. Entende? Ele é um erro de proibição. Ele não sabia sobre aquilo. Nós vamos estudar esses limites na próxima aula. Mas por que eu quero explicar para vocês? Porque nós temos 2 teorias. A primeira, que é a teoria extremada, que vocês não precisam se preocupar tanto, porque o Brasil não adotou, ela considera todas as criminâncias putativas, que a gente deu exemplo, como todo erro nas causas putativas será um erro de proibição. Então a gente teria que jogar tudo aqui no artigo 21. E aí nós vamos ver as consequências do artigo 21 na próxima aula. O nosso código usou a teoria limitada. Qual que é a teoria limitada? O erro sobre o limite, até onde vai o crime, olha só, existe legítima defesa de terceiro? Existe. Ele sabia que ele estava cometendo algo, que ele estava matando alguém? Sabia. Ele queria matar como legítima defesa? Queria. Ele sabia que aquilo não era legítima defesa? Não. Ele errou o limite. Se ele encontra aquele cara estuprando a filha dele na casa dele e mata aquele cara, legítima defesa de terceiro. Se ele 2 dias depois, não é mais legítima defesa de terceiro, ele erra o limite. Ele tem a intenção de cometer tudo isso, não tem o fato que ele imaginou. Ele não imaginou que a filha dele foi estuprada e matou o cara. Não. A filha dele foi estuprada, ele sabe disso. Ele não imaginou uma situação fática, igual o que a gente estudou aqui. Não. Ele sabe que a filha dele foi estuprada, mas ele errou o limite. Ele achou que a legítima defesa ia até ali, mas ela não ia. Nós vamos dar as consequências disso na próxima aula. Esse é o erro sobre limite, erro de proibição, na teoria limitada. E as discriminantes putativas é o erro sobre a situação fática. Então, só para vocês entenderem de teoria, tá, gente? O nosso Código Penal adotou a teoria limitada. Nós temos 2 tipos de erro. O erro sobre a situação fática, quando o cara imagina algo diferente, é a discriminante putativa. E o erro sobre o limite é o erro na proibição. Nós vamos estudar melhor essas teorias na próxima aula. Eu só estou dando uma adiantada para vocês terem noção que existem essas 2 coisas. E vocês vão ver que existe a teoria extremada, que fala, não, tudo é erro de proibição. Peraí que está entrando agora. A Kátia está caindo. Tudo é erro de proibição. Não, o nosso código adotou os 2. Nós temos o erro de proibição quando a pessoa erra o limite. E nós temos o erro sobre a situação fática, quando a pessoa imagina algo que não é. Ela imaginou que a pessoa ia matar uma legítima defesa putativa, e a pessoa não ia matar ela, por isso que ela matou a pessoa. Então existe a nossa teoria, lembrando, não é a teoria extremada, que tudo é erro de proibição. A gente usa a teoria limitada. Tem o erro sobre a situação fática e o erro sobre o limite. São 2 coisas diferentes. O erro sobre a situação fática são as discriminantes putativas. E o erro sobre o limite é o erro de proibição, que nós vamos estudar na próxima aula.
Tá? Sobre essas teorias, eu vou voltar nela na próxima aula para ficar mais fácil para vocês entenderem quando a gente estudar também o artigo 21. Aí eu vou explicar no artigo 21 o erro sobre o limite, o erro de proibição, e volto a explicar o erro sobre a situação fática. Tá bom? Alguma dúvida? 1, 2, testando o som.